Oi, School Friends! Olha só, imaginem aí se o Enem fosse um game. Você entra na primeira fase, linguagem, códigos e suas tecnologias, português. Enfrenta uns chefões de interpretação de texto e uns vilões de gramática e chega na fase bônus, redação. Mas calma, não precisa se precipitar, porque aqui no Nota 10 não precisa de vida extra. Nós somos os seus coringas e te ajudamos a passar de cada fase. Então se ajeita, se hidrata, escolhe o seu personagem favorito, porque vem mais aula aí. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no seu programa Nota 10. Me chamo Jorge Juan, sou professor de língua espanhola e na aula de hoje iremos abordar a respeito de uma temática fundamental para a sua prova de língua espanhola, que são as expressões idiomáticas. Expressões idiomáticas diz respeito a um aspecto cultural da língua, certo? E o que são expressões idiomáticas? As expressões idiomáticas são ditados e provérbios que fazem uso de figuras de linguagem, de um aspecto histórico e também referências culturais para expressar uma ideia. Elas costumam ser difíceis de traduzir palavra por palavra, porque e de um idioma para outro, justamente por não trazer o real sentido que aquela expressão nos traz e também soa estranho fazer essa tradução literária. Então, justamente por isso ela apresenta um sentido figurado ou um sentido contextual, certo? As expressões idiomáticas, elas servem para expressar diversos aspectos. São eles um estado físico, um estado de ânimo, emoções, sentimentos, opiniões e crenças. E, além de todas essas informações, elas são muito úteis no contexto comunicativo. Também diz respeito à questão da imersão à cultura daquele determinado idioma. Quanto às características, nós temos presenta idiomaticidade, ou seja, as expressões idiomáticas apresentam um sentido figurado ou contextual. Como já mencionado anteriormente, o sentido ali empregue não pode ser feito através de tradução palavra por palavra, tá ok? A característica número 2 diz respeito a son expresiones formadas por dos ou mais palavras. Então, temos duas ou mais palavras que vão se unirem e ter sentido como em uma única unidade. Característica número 3. São próprias de uma língua. Então, cada língua, cada idioma apresenta suas próprias expressões idiomáticas. Então, o inglês possui suas expressões idiomáticas, o francês possui suas expressões idiomáticas e não seria diferente com a língua espanhola. Então, temos expressões na Espanha, temos expressões idiomáticas na Argentina, no Chile, no México, na Colômbia e em vários outros países. A característica 4 diz respeito a su construcción no siempre obedece a las reglas. Quer dizer, o significado e a forma não seguem essas regras gramaticais. O que faz com que, para aquele aprendiz, para aquela pessoa que não tem o conhecimento daquela língua, daquele idioma, ele não irá conseguir captar, compreender o real sentido daquela expressão idiomática. Porque cada expressão idiomática apresenta um contexto pela qual foi feito, produzido, com uma finalidade. E, por fim, a característica número 5 diz respeito a tiene una forma fija, ou seja, eles não costumam sofrer alteração, certo? Você aprende e utiliza. Se você dominar a expressão idiomática, para que ela vai servir, né? Ela vai servir como uma ampliação ao seu vocabulário na língua espanhola. 2, você entenderá melhor os nativos. 3, você vai poder se desenvolver a se comunicar melhor nessas
situações cotidianas, nessas situações comunicativas, e entenderá melhor, né, o falante nativo. E 4, você soará melhor quando fala em espanhol. E claro, nosso objetivo principal do momento é porque expressões idiomáticas podem estar imersas, né, inseridas dentro da interpretação textual, e se você se deparar com ela no meio de um texto, você não fará a tradução palavra por palavra, visto que o sentido não será o literal, e sim o figurado ou contextual. Algumas expressões que irei mencionar para vocês são expressões da Argentina e expressões da Espanha. Iniciando pelas expressões da Argentina, temos bondi, como por exemplo, voy a tomar el bondi al centro. Então, bondi significa ônibus, certo? A expressão 2, boludo, que é uma expressão muito utilizada pelos argentinos. No seas boludo e estudias para la prueba. Então, não seja bobo, estúpido, idiota, e estude para a avaliação. Capo, usted es un capo, então você é inteligente, capo significa inteligente. Chamuchar, está chamuchando a la chica nueva, ou seja, está falando bonito para conquistar, para impressionar alguém. Copado, que significa esse chico é recopado, então esse menino é legal ou divertido. E esse re também é uma expressão utilizada na Argentina para dar uma ideia de intensidade, né? Intensificar algo que já foi mencionado. Então, como ele fala copado, por ser um menino legal, então esse re torna a frase ainda mais intensa, né? Mais legal, ou muito legal. O 6, guita, trabajé duro todo el mes e agora tenho algo de guita para gastar em um bom restaurante. Então, trabalhei todo mês e tenho um pouco de guita, de dinheiro, para gastar em um bom restaurante. A expressão 7 fala, tenho muito laburo esta semana. Laburo significa trabalho. A 8 fala, me mataste, me mataste. Então, essa expressão, me mataste, se refere a algo que a pessoa não faz ideia de como se expressar, de como responder. A expressão 9, morfar, voy a morfar unas empanadas argentinas deliciosas. Ou seja, morfar substitui a palavra comer, certo? Pibe significa menino. Então, ele é um menino, ele é um pibe. 11, quilombo, que significa confusão, bagunça. Este lugar é um quilombo, então esse lugar é uma bagunça. 12, salado, isso é salado, então quando você quer se referir a algo caro, você utiliza a expressão salado na Argentina. 13, tarado, vosotros sois tarados. Só que a expressão tarados significa que uma pessoa é imbecil ou idiota. E, por fim, em relação às expressões idiomáticas da Argentina, temos tener mala leche, que significa ter má sorte. E, como exemplo, temos tuvo mala leche en el auto. Então, você teve má sorte com o carro. E algumas das expressões da Espanha temos costar un ojo a la cara, que significa algo que é muito caro. Esse televisor me custou um ojo a la cara. Então, essa televisão me custou muito caro. Um clavo saca outro clavo. Sé que um clavo saca outro clavo, pero no estoy dispuesta a conocer a nadie. Então, essa expressão, sacar um clavo a outro clavo, significa esquecer um término de um relacionamento doloroso com um outro amor, com um novo relacionamento, tá bom? Temos a expressão ir de cabeza. Esta semana voy de cabeza, tenho muitíssimo trabalho. Então, que a pessoa está ocupada a fazer coisas urgentes. Ser pan comido significa dizer que algo é muito fácil de se fazer, só que como exemplo eu trago, estudiar espanhol no es pan comido,
pero se practicas, melhora. Então, estudar espanhol não é algo fácil, mas se você praticar, você melhora, você aperfeiçoa. E a expressão 6, que chorrada, não me vengas com choradas, dime la verdad. Então, não me venha com bobagem, me fale a verdade. Então, essas foram apenas algumas das expressões idiomáticas existentes e, como mencionei, cada país apresenta suas próprias expressões. Adentraremos agora na resolução de questões e a primeira questão fala o seguinte: sobre a expressão idiomática poner-se em marcha e seus possíveis contextos de uso, qual alternativa não explica corretamente o seu significado? Alternativa A. É uma expressão que descreve o momento em que se inicia uma ação, tarefa, plano ou projeto. É sinônimo de começar, arrancar, começar a funcionar, entre outros. Alternativa B. No âmbito acadêmico, a expressão se refere ao momento em que começa a executar um projeto ou a produzir um novo produto, depois de uma fase de elaboração. Alternativa C. O fragmento puestas en marcha pode ser substituído sem haver a perda de sentido pela expressão llevadas a cabo. Ou alternativa D. Poner-se en marcha é uma locução verbal que é utilizada para se referir ao ato de concluir ou finalizar uma ação, tarefa, plano ou projeto. E o texto fala o seguinte: El español, una lengua viva, informe 2023. Então, espanhol, uma língua viva, relatório de 2023. Informe elaborado por David Fernández Vitores, dirigido e coordenado por la Dirección Académica del Instituto Cervantes. Então, relatório elaborado por David Fernandes Vitores, dirigido e coordenada pela Diretoria Académica do Instituto Cervantes. El informe de este año constata una vez más la pujanza demográfica de un idioma que roza ya los 600 millones de usuarios potenciales. El 7,5% de la población mundial puede comunicarse actualmente en español, con distintos grados de competencia en el idioma. Casi 500 millones de personas lo hablan como lengua nativa y alrededor de 100 lo tienen como segunda lengua o lo están aprendiendo. Después del chino mandarín, el español es la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes y la cuarta si se incluyen todos los niveles de conocimiento del idioma, solo por detrás del inglês, el chino mandarim e el hindi. Então temos que o relatório desse ano constata mais uma vez a força demográfica deste idioma, que está próxima dos 600 milhões de usuários em potencial. 7,5% da população mundial pode comunicar-se atualmente em espanhol com variados graus de proficiência na língua. Então, quase 500 milhões de pessoas têm o espanhol como língua nativa e outros 100 têm como segunda língua ou estão aprendendo. Depois do chinês mandarim, o espanhol é a segunda língua materna do mundo por número de falantes e a quarta se forem incluídos todos os níveis de conhecimento do idioma, ficando atrás somente do inglês, do mandarim e do hindi. Então, desde un punto de vista puramente cuantitativo, la comunidad hispanohablante global ha experimentado en el último año una expansión cercana a los 3,4 millones de miembros. El principal responsable de este avance es de nuevo su grupo de hablantes nativos, seguidos a gran distancia de aquel que tiene una competencia limitada en el idioma. Con todo, la cifra de crecimiento este año es ligeramente inferior a la registrada en 2022. Varios factores ayudan a explicar este incremento más moderno en 2023. El primero es de carácter coyuntural y está directamente relacionado con la pandemia, que golpeó al área hispânica con especial virulencia. Quer dizer, do ponto de vista puramente qualitativo, a comunidade global de língua espanhola experimentou uma expansão de cerca de 3,4 milhões de membros. O principal responsável por esse avanço é, novamente, o grupo de falantes nativos, seguindo a grande distância daqueles que possuem competência limitada na língua. Então, em suma, o número de crescimento este ano é ligeiramente inferior ao ano de 2022. Vários fatores ajudam a explicar esse aumento mais modesto em 2023.
O primeiro é de caráter temporal e está diretamente relacionado com a pandemia, que atingiu a área hispânica com especial virulência. Por último, otro elemento que también ha influido en un menor crecimiento ha sido el comportamiento del grupo de aprendices del español como lengua extranjera, que muestra tendencias divergentes según el ámbito geográfico de que se trate. Si las cifras en Europa hablan de un auge en la enseñanza de español y de cómo este idioma está desplazando gradualmente al francés como segunda lengua extranjera en casi todos los niveles educativos, la situación es bien distinta en Brasil, que acusa intensamente los efectos de la eliminación de 2017 de la oferta obligatoria de la lengua española introducida con la denominada Lei do Espanhol la década anterior. Então, por fim, outro elemento que também influenciou em um menor crescimento tem sido o comportamento do grupo de aprendizes do espanhol como língua estrangeira, que mostra tendências diferentes segundo o âmbito geográfico que se trata. Se os números na Europa falam de um boom, de um crescimento no ensino de espanhol e de como essa língua está deslocando gradativamente o francês à segunda língua estrangeira em quase todos os níveis educativos, a situação é bem diferente no Brasil, que acusa intensamente os efeitos da eliminação em 2017 da oferta obrigatória de língua espanhola, introduzida com a denominada Direito Espanhol na década passada. Y para finalizar el texto tenemos, y aunque es cierto que algunas iniciativas legislativas puestas en marcha, una expresión idiomática, en varios estados brasileños para intentar revertir esta situación, han disfrutado de un éxito relativo. Ninguna ha logrado frenar la merma de más de 1 millón de alumnos que se ha producido desde entonces. Então, embora seja verdade que algumas iniciativas legislativas lançadas em vários estados brasileiros para tentar reverter essa situação, nenhuma teve isso, né? Nenhuma obteve esse relativo sucesso. Então, nenhuma conseguiu frear essa decadência de mais de 1 milhão de alunos ocorrida desde então. E para contextualizar, ele fala: as expressões idiomáticas, embora não sejam uma prioridade no ensino de línguas estrangeiras, são essenciais para quem deseja falar com fluidez, posto que, além de compartilhar informações históricas e culturais, podem ajudar a aprofundar as referências culturais como características que podem diferenciar um idioma do outro. Então, de acordo com o texto, a expressão idiomática poner-se em marcha, qual seria o sentido que não apresenta o significado, né, a coerência correta dessa expressão? E teríamos como resposta a alternativa D. Poner-se em marcha é uma locução verbal que é utilizada para se referir ao ato de concluir ou finalizar uma ação, porque o real sentido de poner-se em marcha significa iniciar uma ação, tarefa, plano ou projeto, ok? Então, a nossa alternativa seria a alternativa D. A questão a seguir nos pede: indique qual o significado da expressão idiomática meter-se em camisa de 11 varas, no seguinte contexto: Alejandra estaba tan entusiasmada con el proyecto que se metió en camisa de 11 varas y aceptó más responsabilidades de las que podía manejar. E como alternativas temos a alternativa A: empreender um grande desafio. Alternativa B: cometer um erro grave. Alternativa C: tomar uma decisão precipitada sem avaliar as consequências. Alternativa D: renunciar a um objetivo previamente estabelecido. Ou alternativa E: exagerar em uma situação. Então, pessoal, a expressão meter-se em camisa de 11 varas significa assumir responsabilidades sem levar em conta as possíveis consequências, tá ok? Então, nossa resposta estaria em consonância com a alternativa C: tomar uma decisão precipitada sem avaliar as consequências. A questão a seguir nos fala o seguinte: as expressões idiomáticas são sequências de palavras cujo significado geral não é derivado de seus componentes. Elas podem ser usadas em todos os países que falam uma língua, mas também existem algumas que são de uso geral. O espanhol é rico nesse tipo de expressões.
o que significa o refrão "Más vale maña que fuerza"? Alternativa A, que a astúcia e a habilidade são mais efetivas que a força bruta. Alternativa B, que a força física é essencial para alcançar o sucesso. Alternativa C, que é necessário usar a força só quando seja necessário. Alternativa D, que a inteligência e a força física devem andar de mãos dadas. Ou alternativa E, que a inteligência é mais importante que a força física. Então, nossa resposta já está justamente nessa alternativa A, que a astúcia e a habilidade são mais efetivas que a força bruta. Então, a ideia aqui dessa expressão é sugerir que a inteligência e a habilidade são mais valiosas do que a força física, ok? Então, a B estaria errada porque fala que a força física é essencial para alcançar o sucesso, e a expressão aqui posta fala da ênfase na importância da habilidade e da astúcia, e não da força física. A C está errada porque se refere ao uso da força quando necessário, e não mencionamos o uso da força, mas sim a preferência pela habilidade e pela astúcia. Dando seguimento, temos a seguinte questão. O título do texto traz uma expressão idiomática que se chama de tal palo, tal astilla, que significa tal pai, tal filho. Essa expressão, vinculada às informações do texto, reforça que o sucesso alcançado por Micaela Cunha deve-se ao fato de ele ter: alternativa A, estudado em uma instituição renomada. Alternativa B, trabalhado em um restaurante internacional. Alternativa C, aberto seu primeiro empreendimento individual. Alternativa D, voltado às raízes gastronômicas de seu país de origem. Alternativa E, convivido desde a infância no universo cultural, ou melhor, universo culinário da família. E o texto fala o seguinte: de tal palo, tal astilla, de tal pai, tal filho. Cuando Micaela Cunha ingresó en la Academy of Cuisine en el estado de Maryland, ya hacía muchos soles que era un excelente cocinero. Es que sus padres, Manuel y Albita, fueron propietarios del Mesón Tico en Madrid, y desde niño Micael no salía de la cocina. Ya graduado, trabajó en Washington en Philomena's Four Seasons, entre otros prestigiosos lugares. Cuando su familia regresó a su país, Costa Rica, y abrió las tapas de Manuel al este de San José, la capital, pronto se les reunió. Então, quando Micaela Cunha ingressou na academia de culinária, no estado de Maryland, já faziam muitos anos que ele era um excelente cozinheiro. Por quê? Porque seus pais, né, Manuel e Albita, eles eram proprietários desse restaurante, El Mesón Tico, em Madrid, na Espanha, e desde menino que ele, Micael, não saía da cozinha. Então, desde que ele se formou, né, a partir da sua formatura, ele trabalhou em Washington, nesse restaurante, Philomena's Four Seasons, e outros lugares de prestígio. Quando sua família voltou ao seu país natal, na Costa Rica, eles abriram o restaurante Las Tapas de Manuel, ao leste de San José, a capital, e logo eles se reuniram, se juntaram. El éxito no se hizo esperar. Inmediata ampliación, primero, y luego un segundo restaurante, esta vez al oeste de la ciudad, con tablado flamenco y un alegre bar. Más de 25 tapas, clientes fieles que llegan una y otra vez, y una calidad constante, testimonian la razón de su éxito. Então, o sucesso não demorou, houve uma expansão imediata, primeiro, e depois um segundo restaurante, dessa vez no lado oeste da cidade, com um palco flamenco e um bar animado. Mais de 25 tapas, que são as pequenas porções de comida, os petiscos, clientes fiéis, que voltavam sempre, e uma qualidade consistente, são prova do seu sucesso. Então, essa expressão de tal palo, tal astilla, vinculada às informações do texto, reforça que o sucesso alcançado por Micaela Cunha deve-se ao fato dele o quê? Então, a nossa alternativa correta seria a alternativa E, convivido desde a infância no universo culinário da família. Então, como apresentado nas informações,
Desde pequeno ele já se encontrava na cozinha com os seus pais, né? E depois que ele se formou, ele trabalhou em alguns restaurantes renomados de prestígio. Então, o fato dele ter seguido os pais dele no gosto pela culinária também ajudou nesse processo de sucesso. A questão a seguir nos fala a expressão "no lo echará de menos" na linha 23 significa em português: alternativa A, não ficará com menos; alternativa B, não desperdiçará as roupas; alternativa C, não sentirá saudade; alternativa D, não conseguirá comprar menos; ou alternativa E, não irá lucrar menos. E temos o seguinte texto: el primer paso es vaciar tu guardarropa. Coge toda la ropa que tienes y ponla sobre la cama, como si de un drama adolescente se tratase. A veces pensamos que no tenemos mucha ropa, pero esto es solo porque no la vemos. Nuestro armario tiene huecos que desconocías, amiga. Ahora que puedes ver todo, empieza a clasificar la ropa en 2 montones: lo que quieres conservar y lo que no. Cuando hagas la selección, es importante mantener la cabeza fría. No tengas miedo de deshacerte de lo que necesitas. Te aseguramos que no lo echarás de menos. Então, primeiro você esvazia o seu guarda-roupa, você pega toda a roupa que tem e coloca sobre a cama, como se fosse um drama adolescente. Às vezes pensamos que não temos muita roupa, mas isto é porque não a vemos, não percebemos. Nosso armário, nosso guarda-roupa tem espaço que você desconhece. Agora que você pode ver tudo, comece a classificar, a colocar a roupa em 2 lugares: as que você quer ficar e as que você não quer ficar. Quando você faça essa seleção, é importante você ficar de cabeça fria. Não tenha medo de se desfazer das que você não quer. Te asseguramos que você não lo echará de menos, ou seja, você não sentirá a falta. Então, de acordo com o que vimos agora no texto, temos o significado de "no lo echará de menos" em português como alternativa C, não sentirá saudade, certo? E para finalizar, temos a seguinte questão: a expressão "no era moco de pavo", na linha 81, no conto, significa em português: alternativa A, não era papo furado; alternativa B, não era nada adequado; alternativa C, não era fácil; alternativa D, não devia ser difícil; ou alternativa E, não era de valor. E o texto fala o seguinte: suele pasar que los ladrones son buenas personas, y ese era el caso. Pero imagínate la cara de los ladrones cuando abren la caja fuerte y se encuentran montones de cartas de amor. Declaraciones imposibles. El jefe de los ladrones se enfadó un poquito, pues la caja pesaba y llevarla a la guarida no era moco de pavo. Então, costuma acontecer que os ladrões possam ser boas pessoas. E esse foi o caso, essa foi a situação. Mas imagine a cara que os ladrões fizeram quando abriram a caixa forte e encontraram um monte de caixas de cartas de amor. Declarações impossíveis. Então, o chefe dos ladrões se chateou, ficou com raiva, pois a caixa pesava. E levar ao covil deles, né, o esconderijo, no era moco de pavo. Então, o que significa essa expressão "no era moco de pavo"? Então, essa expressão é utilizada para indicar que algo é difícil ou complexo, que justamente está na nossa alternativa C. Então, no era moco de pavo significa em português não era algo fácil, certo? Então, essa é a dica que eu trago para vocês. Nos vemos em um próximo bloco e hasta la próxima. Adiós! Olá pessoal, voltamos para mais um bloco e na aula de hoje abordaremos a respeito de mais um gênero textual esse conhecido como artigo de opinião. E o que seria um artigo de opinião? Um artigo de opinião é um texto jornalístico em que o autor analisa
e opina sobre uma temática essa que tem que ser atual, recorrente, a fim de despertar um interesse na opinião pública. O autor do artigo de opinião, ele expõe sobre uma temática, defende o seu ponto de vista por meio de diferentes argumentos e tem por objetivo principal influenciar os leitores para que possam ter uma reflexão sobre o que estão lendo, sobre o que está sendo abordado. Além disso, um artigo ele pode ser sobre qualquer temática que o comunicador acredite ser necessário, plausível de compartilhar, desde que possua um significado para o público-alvo. E os artigos de opinião, eles costumam ser publicados em jornais, revistas, em mídias digitais e em outros meios de comunicação. Quanto às características do artigo de opinião, temos, primeiramente, o autor. O autor ele expõe o seu ponto de vista e através das suas argumentações. E geralmente temos a presença da sua assinatura ao final do texto, certo? Fazendo a inserção já na segunda característica, a imersão, perdão, ao texto jornalístico, argumentativo e persuasivo, se busca informar sobre um evento ou sobre uma temática. Só que o objetivo principal é informar o leitor da opinião daquele autor, justificando por meio de diferentes argumentos, de modo a influenciar, certo, na ideia, no posicionamento daquele autor sobre um determinado tema. A outra característica é que apresenta um tom formal, uma linguagem séria, informações verídicas, então uma informação verdadeira e corretamente argumentada. Temos temas e fatos importantes e, por fim, um público variado. Então, esse texto, esse artigo, está direcionado aos leitores do meio de publicação para que possam entender este artigo. Quanto à estrutura do artigo, nós temos um título, uma introdução, o corpus e a conclusão. No título temos uma ou mais palavras que se referem à temática ou acontecimento. Na introdução temos o tema e a tese, onde o autor irá argumentar, apresentar o seu ponto de vista. No corpo do artigo temos as ideias dele, os argumentos, e também é onde ocorre a análise dos dados e fatos. E por fim, a conclusão seria uma parte onde estão reunidos os fatos mais importantes e uma reflexão ou resolução final daquela temática. Quanto aos tipos de artigo, temos 3, denominadas la columna ou el comentario, onde um jornalista ou especialista ele avalia e dá o seu parecer, o seu ponto de vista sobre uma temática. O tipo 2 seria la crítica ou la resenha, que seria um texto onde o jornalista ou especialista avalia e dá o seu parecer, o seu ponto de vista sobre uma produção cultural, geralmente artística. E, por fim, o tipo de artigo número 3, que diz respeito ao editorial. Nesse caso, temos um texto onde iremos conhecer a postura de um meio de comunicação. Nesse texto não ocorre assinatura, como quando um autor produz um texto, certo? E ao final ele irá colocar a sua marca, o seu registro, a sua assinatura. Nesse caso não, justamente porque é a opinião de um meio de comunicação, tá ok? Então, em meios de comunicações, o artigo de opinião não terá a sua assinatura. Quanto à resolução de questão, temos a primeira questão sobre artigo, e diz o seguinte: o título do artigo antecipa a opinião do autor pelo uso de 2 termos contraditórios, que expressam o sentido de: alternativa A,
competitividade e busca de lucro, que caracterizam a sociedade contemporânea. Alternativa B, busca de estabilidade financeira e emocional, que marca o mundo atual. Alternativa C, negação dos valores defendidos pelas gerações anteriores em relação ao trabalho. Alternativa D, necessidade de realização pessoal e profissional no sistema vigente. Alternativa E, a permanência da inconstância em uma sociedade marcada por contínuas mudanças. E o texto fala o seguinte: inestabilidad estable, então uma estabilidade estável. Los que llevan toda la vida esforzándose por conseguir un pensamiento estable, con suficiente solidez como para evitar que la incertidumbre se apodere de sus habilidades. Todas esas lecciones sobre cómo asegurarse el porvenir, aquellos que nos aconsejaban que nos dejáramos de bagatelas poéticas y encontráramos un trabajo fijo y etc. Abuelos, padres, maestros, suegros, bancos e seguradoras, nos estava dando gato por liebre. Então, ou seja, aqueles que passaram a vida inteira se esforçando para alcançar um pensamento estável, com uma solidez suficiente para evitar que a incerteza tomasse conta de suas habilidades. Todas aquelas lições, sobre como garantir o futuro, aqueles que nos aconselharam deixar de lado um lado poético e encontrar um emprego permanente e fixo, como, por exemplo, os avós, os pais, professores, os sogros, os bancos e as seguradoras, estavam nos enganando. Y el mundo, este mundo que nos han creado, que al tocarlo en la pantalla, creemos estar transformando a medida de nuestro deseo. Nos está modelando según coeficiente de rentabilidad. No está licuando para integrarnos a su metabolismo reflejo. Então, e o mundo, esse mundo que eles criaram para nós, que ao tocar na tela, acreditamos estar transformando para atender os nossos desejos. Está nos moldando de acordo com o seu coeficiente de rentabilidade. Ou seja, para nos integrar ao seu metabolismo reflexo. Então, o título do texto, Inestabilidade Estable, antecipa a opinião do autor pelo uso de dois termos contraditórios, e expressam o sentido de que a alternativa A fala da competitividade e busca do lucro, só que o título, Inestabilidade Estable, não expressa esse sentido de competitividade e busca de lucro. A alternativa B fala da busca da estabilidade financeira e emocional. E mais uma vez, o texto, o título não menciona essa expressão de sentido de busca de estabilidade financeira e emocional. A alternativa C, negação dos valores defendidos pelas gerações anteriores. E o título também não expressa essa negação. A alternativa D, necessidade de realização pessoal e profissional. O título também não expressa essa necessidade de realização pessoal e profissional. E a nossa alternativa correta, a alternativa E, a permanência da inconstância em uma sociedade marcada por contínuas mudanças. Então, o último parágrafo ele é bem revelador quanto à resposta aqui posta, certo? A questão a seguir fala: a exposição ao sol pode causar muitos danos às pessoas. Nas linhas 5 e 6, hacer que estas crezcan e se dividam rapidamente, a expressão destacada no fragmento se refere a: alternativa A, aos melanomas que surgem nas partes do corpo mais expostas ao sol. Alternativa B, a pessoas que sofrem de câncer têm mais de 50 manchas na pele. Alternativa C, a cânceres que podem se espalhar da pele para outros órgãos do corpo. Alternativa D, ao fator genético que não tem influência no surgimento do câncer de pele. Alternativa E, o dano ao DNA causa poucas alterações nas células, fazendo com que elas se dividam lentamente. E o texto nos fala o seguinte: el lado oscuro de la exposición al sol. Demasiada exposición al sol también puede aumentar el riesgo de cáncer de piel, el tipo de cáncer más común en los Estados Unidos. Cuando la luz UV ingresa a las células de la piel, puede dañar el material genético, denominado ADN, que se encuentra en su interior. Então,
o lado escuro da exposição ao sol, né? Então, a exposição excessiva ao sol pode aumentar o risco de câncer de pele, que é o principal tipo de câncer mais comum nos Estados Unidos. Quando a luz UV ingressa nas células da pele, pode danificar o material genético chamado DNA, que se encontra no seu interior, né? Dentro dessas células. Los daños al ADN pueden causar cambios en las células y hacer que éstas crezcan y se dividan rápidamente. Este crecimiento puede resultar en grupos de células adicionales conocidas como tumores o lesiones, que pueden ser cancerosos, malignos o inofensivos benignos. El cáncer de piel puede aparecer inicialmente como pequeña mancha en la piel. Algunos cánceres pueden extenderse profundamente hacia los tejidos circundantes. También puede extenderse de la piel a outros órgãos del corpo. Então, os danos no DNA podem causar alterações nas células, fazendo com que elas cresçam e se dividam rapidamente. Esse crescimento pode resultar em aglomerados celulares adicionais, conhecidos como tumores ou lesões, que podem ser cancerígenos, de forma maligna, ou inofensivos, de forma benigna. O câncer de pele pode aparecer inicialmente como uma pequena mancha na pele. Alguns tipos de câncer podem se espalhar profundamente para os tecidos circundantes. Também pode se espalhar da pele para outros órgãos do corpo, certo? Então, hacer que estas crezcan y se dividan rapidamente. Essa expressão está relacionada ao quê? Aqui parte do texto. A alternativa A fala aos melanomas que surgem nas partes do corpo. E o termo destacado não se refere a esses melanomas, ok? A alternativa B fala a pessoas que sofrem de câncer têm mais de 50 manchas. E o texto não especifica que as pessoas que sofrem de câncer têm mais de 50 manchas pelo corpo ou na sua pele, né? Alternativa C, há cânceres que podem se espalhar da pele para outros corpos. Então, o texto menciona que estas refere-se a cânceres que podem se espalhar, que seria justamente a nossa resposta. Porque a alternativa D fala ao fator genético que não tem influência no surgimento do câncer de pele. E o erro aqui presente está no fato de dizer que o fator genético não tem influência, e tem influência sim. E, para finalizar essa questão, temos que o dano ao DNA causa poucas alterações nas células, fazendo com que elas se dividam lentamente. E as células cancerígenas se dividem rapidamente, causando muitas alterações. Então, por isso, também é uma alternativa incorreta, ok? A questão a seguir nos fala o seguinte. Na região da Catalunha, Espanha, convivem duas línguas oficiais, o catalão e o espanhol. Além dessas, ensina-se outras línguas nas escolas. De acordo com o texto, para administrar a variedade linguística nas aulas, o que é necessário? Alternativa A. Ampliar o número de línguas ofertadas para enriquecer o conteúdo. Alternativa B. Divulgar o estudo de diferentes idiomas e culturas para atrair os estudantes. Alternativa C. Privilegiar o estudo de línguas maternas para valorizar os aspectos regionais. Alternativa D. Explorar as relações entre as línguas estudadas para promover a diversidade. Ou alternativa E. Debater as práticas sobre multilinguismo para formar melhor os professores de língua. E o texto fala o seguinte. Como gestionar a diversidade linguística en el aula. Então, como gerenciar a diversidade linguística na sala de aula. El aprendizaje de idiomas es una de las demandas de la sociedad en la escuela. Los alumnos tienen que finalizar la escolarización con un buen conocimiento, por lo menos de las tres lenguas curriculares, el catalán, el castellano e inglés, o francés, portugués. La metodología que promueve el aprendizaje integrado de idiomas en la escuela tiene en cuenta las relaciones entre las diferentes lenguas. La mejor enseñanza de una lengua incide en la mejora de todas las demás. Se trata de educar en e para a diversidade linguística e cultural. Então, a aprendizagem de língua
é uma das exigências da sociedade na escola. Os alunos devem concluir a escola com um bom domínio de pelo menos 3 línguas: o catalão, o espanhol e o inglês, ou francês, português. Então, a metodologia que promove a aprendizagem integrada de línguas na escola leva em consideração as relações entre as diferentes línguas. Então, o melhor ensino de uma língua, esse ensino vai incidir sobre os demais, né? Vai impactar o aprimoramento das outras línguas. Então, trata-se de educar na e para a diversidade cultural y lingüística. Então, por eso, la quinta jornada de buenas prácticas de gestión del multilingüismo, que se celebrará en Barcelona, debatirá sobre la gestión del multilingüismo en el aula. El objetivo es difundir propuestas para el aprendizaje integrado de idiomas y presentar experiencias prácticas de gestión de la diversidade linguística presentes em las aulas. Então, por isso, a quinta conferência sobre boas práticas em gestão do multilinguismo, que será realizado em Barcelona, discutirá, debaterá sobre a gestão do multilinguismo na sala de aula. O objetivo é disseminar propostas para uma aprendizagem integrado de idiomas e apresentar experiências práticas de gestão ou de gerenciamento para a diversidade linguística presente em salas de aula. Então, de acordo com o texto, para administrar a variedade linguística nas aulas, o que é necessário? A alternativa A fala em ampliar o número de línguas oferecidas. Então, como podemos ver, o número de línguas ofertadas já são várias, né? Temos 3 como um bom domínio: o catalão, o espanhol e o inglês, né? Ou temos outras opções, como francês e português. Então, já temos bastante línguas ofertadas, não sendo nossa resposta. Alternativa B, divulgar o estudo de diferentes idiomas e culturas. Já temos isso também. Alternativa C, privilegiar o estudo de línguas maternas para valorizar os aspectos regionais. E para administrar a variedade linguística, não é necessário privilegiar o estudo de línguas maternas. Alternativa D, que seria justamente a nossa resposta, explorar as relações entre as línguas estudadas para promover a diversidade. Então, no texto fala: la metodología que promueve el aprendizaje integrado de idiomas en la escuela tiene en cuenta las relaciones entre las diferentes línguas. Porque justamente fala que a forma como se dá o ensino de uma língua, esse ensino vai aprimorar justamente nas outras línguas, nos outros idiomas, certo? E, por fim, só para constatar, a alternativa é sobre o debate e as práticas sobre o multilinguismo para formar melhor os professores de língua. Para administrar essa variedade, também é necessário debater sobre essas práticas, porém não é uma temática que está sendo abordada no texto, tá ok? E para finalizarmos, a última questão fala o seguinte: o Uruguai não é uma sociedade linguística homogênea falante do espanhol. A respeito, o texto faz parte das conclusões de um artigo sobre a questão da língua em uma ampla zona do nordeste desse país. Nesse parágrafo, salienta-se que a justificativa do ensino do português no Uruguai deve se fundamentar: alternativa A, nas relações bilaterais com o Brasil; alternativa B, na geopolítica assumida pelo Mercosul; alternativa C, no caráter de língua nacional uruguaia do português; ou alternativa D, nos interesses comerciais da fronteira Brasil-Uruguai. E temos o seguinte texto: Educação bilíngue de fronteira e políticas linguísticas no Uruguai. Então, uma educação bilíngue de fronteiras e políticas linguísticas no Uruguai. Las razones y motivaciones para la introducción del portugués en la educación fronteriza deben distinguirse de otros tipos de justificaciones vinculadas a la integración regional y los compromisos asumidos en el marco del Mercosur educativo. Sin perjuicio de su importancia, estas últimas se refieren al portugués como lengua oficial de Brasil y en ese sentido se opone a la justificación para la educación bilingüe de frontera, cuyo centro definitorio es la inclusión del portugués em tanto língua de Uruguai. Então, as razões e motivações para a introdução, para
inserir o português na língua de fronteiras devem ser distinguidas das justificativas vinculadas à integração regional e os compromissos assumidos nesse marco do Mercosul educacional. Sem prejuízo de sua importância, essas últimas se referem ao português como uma língua oficial do Brasil e, nesse sentido, se opõem às justificativas para a educação bilíngue de fronteira, cujo centro definidor é a inclusão do português enquanto língua do Uruguai. Então, quanto a esse parágrafo, salienta-se que a justificativa do ensino do português no Uruguai deve se fundamentar por quê, ou melhor, em quê. Então, a nossa resposta está em consonância com a alternativa C, no caráter de língua nacional uruguaia do português, justamente levando em consideração o reconhecimento da nossa língua, o português, tá ok? Então, agradeço a atenção de cada um de vocês, espero ter agregado um pouco mais na hora dos seus estudos. E é isso, pessoal, nos vemos em uma outra oportunidade, bons estudos e rumo à nossa aprovação no Enem. Adiós! Voltamos, School Friends! Prontos para enfrentar mais um desafio? Então preste atenção na nossa próxima aula. Olá pessoal, eu me chamo Jefferson Lancaster e hoje no programa Nota 10 nós vamos falar sobre Química. Eu sou licenciado em Química pela UERN e atualmente faço mestrado em Ciências Naturais, também pela UERN. E eu sei que Química pode parecer para muitos algo muito difícil, eu entendo, mas hoje nós vamos focar especialmente na Química para o Enem, certo? E pesquisando um pouco sobre essa disciplina nas provas dos últimos exames que foram feitos, eu consegui elencar 4 principais temáticas. Em disparada, Química Orgânica, que é aquela química que nós aprendemos no 3º ano do ensino médio, né? Em seguida, Eletroquímica, que são conceitos que nós aprendemos no 2º ano do ensino médio, e Atomística, empatada aí um pouco com ligações químicas e interações moleculares, que nós já aprendemos ali no 1º ano do ensino médio. Então, quando pensamos em Química no Enem, são esses os conteúdos principais que aparecem e que você na reta final precisa identificar onde estão suas dificuldades em cada um deles, pois possivelmente vai aparecer questões sobre essa temática, certo? E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre modelos atômicos. Os modelos atômicos, eles de fato são a base para todo o entendimento em relação à química. E os átomos, eles não são explorados somente na química. A física também desenvolve conceitos sobre átomos e a biologia, ela também utiliza a seu favor esse conhecimento, ou seja, é um conceito que está inserido em diversas áreas. Mas o porquê que é tão importante estudar sobre os átomos? Os modelos atômicos, eles são teorias, certo? E nesse momento eu preciso que você lembre um pouco da diferença entre teoria, lei, postulado, princípios, certo? Nesse caso dos modelos atômicos, nós estamos falando sobre teorias, coisas que podem ser amanhã refutadas, ok? São teorias que foram desenvolvidas por cientistas que tentam explicar como que essa matéria ela funciona, certo? E como que essa matéria está relacionada com os fenômenos que estão à nossa volta. Todas elas se baseiam na existência de uma partícula fundamental, ou seja, algo muito pequeno que está presente em tudo ao nosso redor. Deu para entender até aqui? Átomo, partícula fundamental, aquilo que forma as coisas ao nosso redor. Então é por isso que os modelos atômicos surgem, com essa necessidade de entender o que forma as coisas ao nosso redor. A interpretação do átomo, de fato, ela vai evoluindo. E nós não podemos julgar, por exemplo, hoje, o primeiro modelo atômico, pois naquela época os cientistas possuem as suas limitações,
obviamente, e a tecnologia e a ciência não estavam tão avançadas quanto hoje. Ou seja, o primeiro modelo atômico, ele é um modelo um pouco, digamos que, bruto, um modelo que precisava ser lapidado. E a gente percebe essa evolução com o passar do tempo. Então, preciso que você entenda isso antes de a gente começar a falar sobre cada um deles, ok? Como eu falei para vocês, existe uma trajetória relacionada aos modelos atômicos. O primeiro modelo foi o proposto por Dalton. Em seguida, Thomson. O terceiro modelo atômico é o de Rutherford Bohr, no caso são 2 cientistas, e o modelo atual, que a ciência estabelece como teoria aceita, é o modelo de Schrödinger, certo? Então essa aí é a cronologia dos modelos atômicos que nós temos ali disponíveis na ciência para estudar, ok? E são eles que são cobrados. Iniciando por Dalton, em 1808, ele traz essa primeira interpretação. Mas falando um pouco sobre a vida dele, ele foi um químico, meteorologista, e físico inglês, um dos mais destacados cientistas do mundo. Foi ele que conseguiu trazer um entendimento sobre algumas limitações que as pessoas possuíam em enxergar algumas cores. É por isso que essa condição é chamada de daltonismo. Então a gente consegue perceber que ele foi um cientista bastante relevante em diversas áreas, certo? E foi o fundador da nossa primeira teoria atômica, revolucionando assim a química moderna. Mas especificamente falando sobre o modelo que ele propôs, imagine uma bola, certo? Uma esfera maciça, que você não consegue destruir e que você não consegue dividir ela. Ela é formada por um único componente. Então essa foi a primeira perspectiva que Dalton traz sobre o modelo de um átomo. Uma esfera maciça, indestrutível, indivisível e homogênea. E aí a ciência interpreta essas características como uma bola de bilhar ou uma bola de sinuca. É por isso que quando a gente vê lá nos livros, modelo de Dalton sempre tem modelo de bola de bilhar ou modelo esférico. Essa foi a primeira interpretação que a ciência apresenta para o átomo. A segunda teoria é a teoria de Thomson, certo? Ela foi proposta em 1898. Thomson, ele foi um físico britânico, ele descobriu o elétron e recebeu um prêmio Nobel por isso. Nesse momento, nós deixamos de lado um entendimento relacionado ao átomo esférico e indestrutível e indivisível para um átomo que já possui uma característica a mais, que seria, nesse caso, o elétron. E essa teoria de Thomson, ela é conhecida como teoria de pudim de passas. Mas tentando deixar esse conceito um pouco mais brasileiro, imagine um panetone, certo? Que você tem ali um componente maior, que seria a parte da massa, e dentro existe ali uvas passas ou chocolates. Então esse seria o novo entendimento sobre o átomo. Eu tenho ali, de fato, uma esfera, porém, dentro dela, dentro da composição dela, ali eu tenho elétrons presentes. Ou seja, para Thomson, o átomo era sim divisível, não significava uma esfera única, ok? Perceba que nós estamos agora acrescentando ali mais características a esse modelo bruto proposto por Dalton. E aí, é nesse momento que Thomson, ao inserir esse termo elétron, ele diz que o átomo ele possui uma natureza elétrica, certo? E aí, sendo assim, divisível e formada por partículas subatômicas. Deu para entender até aqui? Ok. Em seguida, nós temos o modelo de Rutherford, em 1911. Ele foi um físico e químico neozelandês, certo?
que pesquisando urânio descobriu a emissão de raios alfa e beta, deixando grande contribuição assim para a teoria atômica moderna. E aí, ele fazendo seus experimentos em relação à trajetória de partículas e a interação desses raios, ele detectou que havia uma limitação no modelo atômico que tinha sido apresentado por Thomson. Ele concluiu que havia muitos espaços vazios, certo? E que o centro do átomo era muito menor em relação a todo o seu diâmetro. E nesse momento, esse espaço maior ao redor do núcleo, ele chama de eletrosfera, certo? E aí, nessa imagem, vocês podem perceber que ao emitir radiações, né, existia em algumas partes a interação direta com o núcleo, e aí essa radiação era refletida, e em momentos essa radiação ela passava direto. Então foi nesse momento que ele percebeu que não é uma coisa só. Existem um núcleo, certo? Que está carregado positivamente, né? A gente consegue entender isso ao analisar hoje o que nós temos na ciência, e é por isso que essa radiação ela volta, certo? E a radiação ela consegue passar de maneira direta quando a radiação atinge a eletrosfera, não interagindo com a parte positiva do átomo. Então foi mais ou menos assim que Rutherford chegou à conclusão de que o núcleo ele representava algo bem pequeno em relação a todo o diâmetro daquele átomo. Ok? E aí, nessa imagem, eu tentei ilustrar um pouco para vocês como que seria essa representação de Rutherford. Nós temos ali um núcleo, certo? Carregado positivamente, e ao redor deles nós temos um espaço maior onde seria a nossa eletrosfera, ok? Então, existem diâmetros diferentes. O núcleo possui um diâmetro específico e a eletrosfera possui outro, ok? Porém, existem algumas questões sobre esse modelo que Rutherford propôs. As partículas com carga elétrica emitem uma onda eletromagnética quando são aceleradas. Seguindo o modelo de Rutherford, é o que aconteceria com o elétron, que nesse caso perderia energia e cairia sobre o núcleo. Mas isso não é o que acontece. Por que isso não acontece? Bohr, ele vem e traz essa resposta para a gente, certo? Ele foi um físico dinamarquês, estabeleceu uma contribuição significativa sobre o modelo atômico e também ganhou um prêmio Nobel em Física por isso. E aí, o que acontece é que, ao estudar o átomo de hidrogênio, ele percebeu que esse elétron ele não cairia sobre o núcleo e que era o que o modelo de Rutherford defendia. Na verdade, para ele, o elétron emitia energia, certo? E quanto maior a sua energia, mais afastado ele ficava do núcleo. Perceba que o elétron ele possui energia e o núcleo ele também é carregado, certo? Ou seja, quanto mais energia esse elétron possui, mais afastado ele fica daquele núcleo. E aí aqui no slide eu coloquei para vocês, nessa imagem que está ao lado, como que funciona, certo? Como que a gente consegue representar, eu sou péssimo desenhando, viu? Só para avisar. Como que funciona essa divisão das camadas. Em vermelho, essa bolinha vermelha, eu tenho o meu núcleo, certo? E cada camada dessa vai possuir uma quantidade específica de elétrons, certo? Com uma quantidade específica de energia. Então, Bohr ele vem contribuir o modelo de Rutherford dessa forma, certo? Não seria, na visão de Rutherford, seria tudo uma região eletromagnética só. Para Bohr, não, existiam ali camadas. É por isso que esse modelo Rutherford-Bohr,
ele é conhecido na ciência como modelo planetário, né? Imagina o Sol no centro do nosso sistema solar e os planetas orbitando ali ao redor dele, ou seja, os planetas seriam esses elétrons nesses respectivos orbitais, certo? Então você talvez se depare com esse conceito nos livros dessa maneira. Modelo Rutherford-Bohr, modelo planetário ou de sistema planetário, aparece mais ou menos assim. E aí, trazendo essas contribuições, Bohr ele estabeleceu 4 princípios. O primeiro deles era em relação à quantização da energia atômica, ou seja, cada elétron ele apresenta uma quantidade específica de energia, não seriam todos os elétrons com a mesma quantidade de energia, isso ia depender da distância que ele estaria do núcleo, certo? O segundo princípio é que os elétrons eles se movem em órbitas, né, a quais são chamadas de estados estacionários. E ao absorver energia, o elétron ele salta para uma órbita mais distante do núcleo, ok? Eu tenho o elétron aqui, quando eu incido energia nele, que pode ser em forma de calor ou outro tipo de energia, esse elétron ele salta para uma órbita mais externa, ou seja, para uma órbita mais distante do núcleo. Lembrando que o elétron e o núcleo do átomo, eles possuem energias opostas, certo? É por isso que ao ser adicionada energia no elétron, ele salta para uma parte mais externa e não interna, ok? Que era o que Rutherford tinha proposto, que quando esse elétron recebia energia, ele pulava para o núcleo, mas não é o que acontece. Bohr, ele disse que quando eu coloco energia, esse elétron se distancia do núcleo, ok? Terceiro princípio, quando absorve energia, o nível de energia do elétron aumenta, saltando para uma camada mais externa, certo? E, por outro lado, ela diminui quando o elétron em si emite energia. O segundo e o terceiro princípio, eles são bem parecidos e eles trazem um pouco de ciência sobre como que funciona essa energia desse elétron. O que acontece quando ele recebe energia ou quando ele emite energia, certo? Esses dois princípios são bem parecidos mesmo. O quarto princípio diz respeito aos níveis de energia ou camadas eletrônicas. E aí, como eu te falo para vocês no slide anterior, cada uma dessas camadas vai comportar uma quantidade específica de elétrons, consequentemente, uma quantidade específica de energia. Não seriam todas as camadas que caberiam a mesma quantidade de elétrons, certo? Imagina uma sala pequena. Uma sala pequena você não consegue comportar 500 pessoas. Você precisa de um espaço maior. Então seria mais ou menos isso que aconteceria nessas camadas. Cada uma delas, de acordo com o seu tamanho, iria comportar uma quantidade específica de elétrons, ok? Isso estaria totalmente relacionado com a quantidade de energia que teria nela também. Uma coisa está totalmente relacionada com a outra. E aí ele diz que essas camadas elas poderiam ser chamadas de K, L, M, N, O, P e Q. Ou seja, ele traz uma sequência de letras, né, para essas camadas para que assim facilitasse o entendimento daqueles que fossem ali estudar esses conceitos. Deu para entender como que a gente está relacionando o modelo de Rutherford com o modelo de Bohr? Nós estamos tratando ali de conceitos que se encontram e juntos trazem em si uma nova perspectiva sobre o modelo atômico. Mas o porquê que não existe o modelo atômico de Rutherford e o modelo atômico de Bohr? Porque, na verdade, Bohr ele vem trazer uma perspectiva nova para algo que Rutherford já tinha iniciado. Então, a ciência ela entende que não é um modelo novo, mas sim um aprimoramento. E é por isso que esse modelo ele recebe o nome dos dois cientistas. Modelo atômico de Rutherford /
Bohr, porque juntos eles trazem esse conhecimento aí em relação ao átomo possuir uma eletrosfera carregada negativamente. Ok? E aí, em 1926, nós nos deparamos com o modelo de Schrödinger, certo? Esse modelo, ele é o nosso modelo atual, certo? A ciência ainda não conseguiu estabelecer um modelo atômico posterior ao que ele apresentou. Então, até o momento, esse é o nosso modelo atômico aceito. E aí, ele, através de seus cálculos matemáticos, descobriu que não existiam órbitas com trajetórias determinadas, que era o que anteriormente a gente tinha estudado em Bohr. Ou seja, eu não tenho um círculo tão perfeitinho onde esse elétron ele vai ficar orbitando, mas sim o que ele chamou de região de alta probabilidade, ou seja, uma região que eu tenho uma grande probabilidade de possuir um elétron presente ali, certo? O que eu acho interessante desse modelo é que ele tira um pouco daquela imagem que a ciência precisa ter uma resposta para tudo. E às vezes não funciona assim. A ciência, ela precisa indicar para a gente, certo? Conceitos, para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, com certeza. Mas é muito arriscado e muito perigoso você dizer que existe um elétron aqui, sendo que eu não tenho como identificar, não tenho como visualizar esse elétron aqui. Mas eu tenho certeza que existe um elétron nessa sala. Seria mais ou menos isso que ele quis propor para a gente, certo? Existe uma alta probabilidade de ter um elétron ali, mas onde a gente não consegue ter certeza. Essas palavras, certeza, palavras que afirmam e confirmam um conceito são perigosas, principalmente quando você vai produzir um texto, né? Mas isso a gente deixa para a redação. Então tenham cuidado quando vocês se depararem com essas palavras que afirmam com muita certeza algo que na verdade é uma teoria, certo? Nós não estamos aqui trabalhando com leis, mas sim com teorias, certo? Então, ele traz essa perspectiva. Existe uma região ali onde aquele elétron ele pode estar presente. Deu para entender? E aí, isso ele estudou através da sua capacidade matemática, né? E tudo isso foram feitos através de cálculos. E aí ele também traz uma grande contribuição para a mecânica quântica, enfim. Foi um cara que trouxe muitas contribuições, de fato. E eu trouxe para vocês nessa imagem a representação de como que seria esse modelo. Imagine que você tem uma nuvem, certo? E aí, nessa nuvem, você vai ter elétrons dispersos ali. Você sabe que tem elétrons naquela nuvem eletrônica, mas você não consegue dizer onde. E para isso, na perspectiva de Schrödinger, fazia mais sentido afirmar do que as camadas eletrônicas de Bohr, que diziam exatamente onde o elétron ele estava localizado. Para Schrödinger não era possível afirmar tal coisa. Então ele indica aí um possível local onde esse elétron estava presente. E para a ciência atual isso faz mais sentido, ok? E aí, antes de exercitar um pouco, nós vamos agora fazer um intervalo e já voltamos com as resoluções. Bem-vindo de volta, agora nós vamos exercitar, certo? Eu trouxe aqui algumas questões do Enem, certo? Sobre esse tema de modelos atômicos, para que juntos a gente consiga pensar em uma possível resposta. Uma dica que eu trago para as questões de química no Enem, e eu acredito que ela também se aplica às questões de ciências da natureza de maneira geral e até de matemática também. Sempre visualize o enunciado da questão e o que ela pede,
Porque se você sentir a necessidade de voltar ao texto, você já volta com um olhar mais direcionado, certo? Lembrando que as questões do Enem, no caso as alternativas do Enem, elas sempre são muito parecidas. Então, às vezes, você acha que as 5 alternativas estão corretas. Então, é por isso que é importante você entender o que aquela questão ela realmente está pedindo para que você possa ali desviar desses erros, certo? Essa questão aqui, ela é do Enem de 2019. Ela traz um texto de Platão. Vamos ler juntos. Antes da geração do céu, teremos que rever a natureza do fogo, do ar, da água e da terra. Primeiro, em relação àquilo a que chamamos água. Quando congela, parece-nos estar a olhar para algo que se tornou pedra ou terra. Mas quando derrete e se dispersa, esta torna-se bafo e ar. O ar, quando é queimado, torna-se fogo. E, inversamente, o fogo, quando se contrai e se extingue, regressa à forma do ar. O ar, novamente concentrado e contraído, torna-se nuvem e nevoeiro, mas, a partir desses estados, se for ainda mais comprimido, torna-se água corrente. E de água, torna-se novamente terra e pedras, e desse modo, nos parece, dão geração uns aos outros de forma cíclica. Esse é o texto de Platão. Buscando compreender a diversidade de formas e substâncias que vemos no mundo, diversas culturas da antiguidade elaboraram a noção de 4 elementos fundamentais, que seriam esses: terra, água, ar e fogo. Essa visão do mundo prevaleceu até o fim da Era Moderna, quando foi suplantada diante das descobertas da química e da física. Do ponto de vista da ciência moderna, a descrição dos 4 elementos feita por Platão corresponde ao conceito de alternativa A, partícula elementar, B, força fundamental, C, elemento químico, D, fase da matéria e E, lei da natureza. E aí eu queria que você pensasse um pouco agora comigo. Nós estamos falando de um texto de Platão, né? Ou seja, naquele momento nós não tínhamos entendimento sobre elementos químicos. A tabela periódica não tinha sido desenvolvida ainda. Então a gente já pode excluir essa alternativa, certo? Esse texto de Platão, ele vem trazer uma espécie de reflexão sobre como que ele pensava, né, que seria a natureza das coisas. Então, eu vou deixar você pensar um pouquinho, mas eu já tenho um palpite. Mas de cara, a C, eu consigo falar para vocês que não é a alternativa correta, devido à questão histórica, né, a cronologia histórica ali das descobertas, certo? Um tempo aí para você pensar sobre essa questão. E aí, chegou a alguma conclusão? Vamos ver a alternativa correta. Letra D, fase da matéria. Se você não acertou, eu queria que você entendesse que nesse texto, principalmente nessa parte aqui, deixa eu ver se eu consigo marcar para vocês. Tá aqui, ó. E desse modo, como nos parece, dão geração uns aos outros de forma cíclica. E nós estudamos em química, né, que a fase da matéria, ela consegue ali ser estabelecida em uma forma de ciclo, né, como por exemplo a água, né, ela está em estado gasoso, pode ir para o estado líquido, depois estado sólido, e a gente consegue transformar essas fases da matéria em um ciclo. Então, a alternativa correta, letra D. Ok? Enem 2019. Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade
do material de interesse em uma chama de bico de Bunsen, para, em seguida, observar a cor da luz emitida. A cor observada ela é proveniente da emissão de radiação eletromagnética ao ocorrer A. E aí são as alternativas. Letra A, mudança da fase sólida para a fase líquida do elemento metálico. Alternativa B, combustão dos cátions metálicos provocada pelas moléculas de oxigênio da atmosfera. Letra C, diminuição da energia cinética dos elétrons em uma mesma órbita na eletrosfera atômica. Letra D, transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais externo da eletrosfera atômica. Ou, letra E, transição eletrônica de um nível mais interno para outro mais externo da eletrosfera atômica. E aí, qual seria a alternativa correta para essa questão? Lembre-se que nós estamos falando da excitação desse elétron. Quando eu adiciono energia, o que acontece com ele? Ele vai emitir uma luz. E essa luz ela é característica de cada elemento químico, ou seja, cada elemento possui a sua luz característica, a sua cor de luz característica. Mas isso é devido à excitação dos elétrons. E o que é que acontece? Esse elétron, ele vai para uma camada mais externa, mais interna, ele fica parado. E aí? Vamos ver o gabarito? Letra D. E a gente falou exatamente sobre isso aqui na aula, certo? Quando eu adiciono energia naquele elétron, ele salta para a camada mais externa. Porém, essa camada não é a camada dele. E quando ele volta para a sua camada original, ele emite uma luz. É nesse momento que existe ali a cor no bico de Bunsen, né? Se fica vermelho, fica roxo ou verde. Isso é característica do elemento quando esse elétron ele retorna à sua camada original, à sua camada mais interna. Ok? Então a gente tinha falado sobre isso aqui. É importante vocês entenderem como que esses conceitos eles estão interligados, porque nós aqui não estamos falando especificamente sobre o modelo atômico, certo? Nós estamos falando aqui, não é uma questão que vai envolver a história e tudo mais. Nós estamos falando sobre uma característica que um modelo atômico explica o porquê que isso acontece, certo? E as outras questões de química, elas também podem estar mais ou menos assim. Elas podem trazer um conceito apresentado lá na química base, e é por isso que vocês precisam entender bem os modelos atômicos, porque eles são base para as demais questões, né? Os outros conceitos também, certo? Enem 2019. Em 1808, Dalton publicou seu famoso livro intitulado O Novo Sistema de Filosofia Química, no qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce para a primeira teoria atômica da matéria fundamentada no método científico. Esses postulados são enumerados a seguir, e aí tem todos os postulados de Dalton, né? A primeira é que a matéria é constituída de átomos indivisíveis, isso a gente já tinha estudado lá no início da aula, né? Vocês já sabem. 2. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as suas outras propriedades. 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. 4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm as suas identidades. 5. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas,
a natureza elétrica da matéria, a composição e organização do átomo e a quantização da energia no modelo atômico. Com base no modelo atual, que descreve o átomo, lembra qual é o modelo atual? Qual dos postulados de Dalton ainda é considerado certo? Perceba, ele quer que você compare o modelo atual com o modelo de Dalton, onde que eles ainda hoje concordam. É o primeiro postulado, segundo, terceiro, quarto ou quinto. E aí? Correlacione o modelo atual com o modelo de Dalton. Vamos aqui por eliminação. O primeiro postulado, ele diz que a matéria é constituída de átomos indivisíveis, certo? E a gente sabe que o átomo ele possui uma carga positiva, que são os prótons e nêutrons, e uma carga negativa, que são os elétrons, ou seja, ele é sim divisível. Okay? Então já eliminaria aí um. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as suas outras propriedades. Um átomo de um elemento, ele é idêntico em todas as suas outras propriedades, certo? Ou seja, se eu tenho ferro líquido, ele também possui as mesmas características de um ferro no estado sólido. Seria mais ou menos assim essa comparação. O terceiro diz: diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. O quarto diz que átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. E aí? Vamos olhar a alternativa? Letra E, postulado de número 5. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros para formar compostos, certo? Então, tanto Dalton quanto Schrödinger, eles concordam, né, que esse postulado hoje ainda a ciência defende que está ok, certo? Lembrando que modelos atômicos são teorias, certo? São teorias baseadas em experimentos científicos, de fato, mas que a ciência está ali em constante evolução em relação a esses conceitos e a essa preocupação em entender o átomo, ok? Beleza? E assim a gente encerra a nossa primeira aula. Hoje trabalhamos com um princípio básico para que você possa entender os conceitos que nós vamos trabalhar a seguir. Espero que você tenha gostado e até a próxima aula. Viu só como foi fácil vencer essa fase do jogo? Então anota aí na agenda. Dias de segundas e sextas-feiras, às 21h15 e aos sábados, às 16 horas, tem mais Nota 10. E lembrando que domingo tem reprise. E para não ficar de fora de nada que acontece por aqui, segue aí a gente nas redes sociais. É o @TCM10HD. Beijos, School Friends, e até a próxima!